Olá, família Ciente, sejam bem-vindos em mais um novo vídeo do nosso canal conversando sobre a espiritualidade. E hoje nós vamos ter uma conversa a respeito das perguntas que nos foram trazidas. William, fala para nós sobre essas perguntas. Feliz hoje para todos, espero que todos estejam bem. Como vocês podem ver, a gente está com um problema técnico, mas nossa decisão de manter vocês sempre alinhados com vídeos, né? Então estamos aqui nós dois, um ao lado do outro. Não, me dá aqui que eu preciso ler a pergunta. E nós vamos responder a pergunta que foi mandada para nós no vídeo sobre mediunidade. A pergunta que nos fizeram é: ouço sempre dizer que quando as pessoas têm mediunidade não desenvolvida, suas vidas ficam amarradas. Isso é certo? Então, essa é a pergunta e eu quero pedir, então, para a André começar com a resposta, para a gente poder começar a conversa aí com os nossos amigos. Todos nós sabemos que através da nossa energia nós atraímos situações relativamente em acordo com aquilo que emitimos. Quando nós temos um compromisso de trabalho mediúnico assumido antes de nascer, nós temos uma quantidade maior, eu diria, de energia para ser despendida nesse trabalho. Então, quando você não desenvolve ou não trabalha utilizando a sua mediunidade, você fica, de alguma maneira, desalinhado com o seu equilíbrio, porque você tem uma carga energética maior, você tem um compromisso assumido, e você fica desalinhado com o seu equilíbrio energético. Isso realmente causa algumas dificuldades na sua vida material, porque nós atraímos e nós temos a repulsão das energias que nos rodeiam na nossa vida. E quando nós estamos em desequilíbrio, quando nós estamos desalinhados, os acontecimentos ao nosso redor também vêm de uma maneira desequilibrada e desalinhada. Vânia? Pois é, não existe isso de nós ficarmos mal porque não queremos desenvolver a mediunidade. Nós temos livre-arbítrio. Cada um faz aquilo que acha melhor, que seu coração sente. Agora, lógico que se a pessoa não desenvolve mediunidade, não quer desenvolver mediunidade, ela tem esse direito. Ela deve, pelo menos, frequentar o centro, tomar passe, se manter em equilíbrio, mais centrada. Por quê? As energias que nós convivemos no dia a dia são heterogêneas. Nós convivemos com tudo, todo tipo de energia. E de acordo com a nossa atitude, o nosso pensamento, as nossas palavras, a gente vai atrair as energias que nós queremos captar, como disse a Andréia. Agora, se nós frequentarmos o centro, tomarmos passe, conversarmos com os guias, para recebermos conselhos, aí, quem sabe, você tem vontade novamente de trabalhar, ou, de repente, trabalhar como voluntário no centro, dando passe ou auxiliando. Isso tudo vai fazer com que a tua energia se equilibre, fique mais centrada. E, infelizmente, se você teve, antes de nascer, como disse a Andréia, assumido um compromisso que iria ser médium de trabalho, você está colocando para posteriori, porque nós não vamos nos deixar de cumprir aquilo que nós prometemos. Porém, a gente tem livre-arbítrio. Então, uma coisa que eu acho, né, William? uma coisa que eu acho que é importante, é uma fala que o Márcio Caim sempre diz, né? Mediunidade é uma ação, é o sexto sentido, é uma ação que vem de você para você mesmo e que você assumiu um compromisso de realizar o seu trabalho, uma vez que você encarnou e que você
vai se colocar à disposição para poder fazer com que os espíritos possam se manifestar. Todavia, isso não é máfia, né? Mediunidade e religião não é máfia. O que você entra, você não pode mais sair. Se você não desenvolver, você vai ter prejuízo para a sua vida. O que acontece é que existe um descasamento de energia, porque você disse, antes de encarnar, e sim, você não se lembra, mas você quis assumir esse compromisso, é uma mediunidade de trabalho, como a gente já explicou no primeiro vídeo sobre mediunidade, porque mediunidade todos a têm, todo mundo tem acesso ao mundo oculto, ao mundo que você não enxerga. Mas nem todos desenvolvem ou precisam exercer o seu papel mediúnico para poder fazer com que a sua vida seja útil neste propósito. Agora, se você não quer, como bem disse a Vânia, nós temos o livre-arbítrio. E aí, como é que você faz para poder se equilibrar minimamente? Como ela também mencionou, indo ao centro, frequentando, tomando passes, fazendo descarrego, tomando alguns cuidados, inclusive, porque mediunidade tem um ponto muito importante. A gente que trabalha nisso há muito tempo sabe, né? Tem situações que você não foge. Tem situações que você não consegue ficar alheio, como o que a gente chama de ataques espirituais. É algo que pode acontecer com pessoas e você vai se sentir incomodado o tempo inteiro. Exercendo ou desenvolvendo a sua mediunidade, você vai ter melhores condições de saber o que está acontecendo e controlar isso de um modo mais ou menos positivo para você. Então, a recomendação é sempre faça uso daquilo que você selecionou para a sua vida antes de vir para cá, de modo que você tenha condições de desenvolver e, mais do que isso, de se colocar à disposição do plano espiritual para fazer os seus trabalhos. Certo, André? Concorda comigo? Concordo, e o que significa, no caso, desenvolver a mediunidade é você estreitar a sintonia com os seus guias espirituais, com aqueles espíritos que vêm das esferas maiores para desenvolver essa tarefa com você. Quando você desenvolve a sua mediunidade, você está automaticamente melhorando a sintonia com os seus amigos espirituais, porque você tem uma tarefa de caridade, você tem uma tarefa de amor, de auxílio ao próximo. Então, esses laços energéticos, eles se tornam mais fortalecidos. Por isso a importância de desenvolver a mediunidade, porque você acaba, com esse aprimoramento energético com seus guias, conseguindo perceber e selecionar as energias que você vai se ligar ou não. É claro que quem tem uma mediunidade ostensiva, que é o meu caso, é uma mediunidade, uma sensibilidade muito grande, o desgaste ele acaba ocorrendo e você acaba sofrendo, sim, os prejuízos de não estar atuando e trabalhando. Porque quando você vai numa casa espírita, ou num centro, ou numa instituição onde exista esse implante ao amor, você está entrando numa egrégora de uma energia positiva. Então, isso também atua na sua aura, na sua energia pessoal. Então, você se torna uma pessoa que tem uma maior carga de energia positiva de acordo com o lugar onde você está. Só que nós não estamos 100% do nosso dia dentro de um trabalho espiritual, nós não estamos 100% do nosso dia rodeados de pessoas positivas. E a questão é como fica nesses momentos que você está envolto de uma energia negativa e você tendo uma mediunidade tão ostensiva, como é que você vai estar se defendendo, como que você pode utilizar os recursos, né, dos guias espirituais para que você não caia, para que você não volte carregado, como diz, né, eu fui no banco, eu fui na feira, voltei mal, cheguei em casa, deitei, não consegui levantar, você acabou pegando uma carga grande, é muito comum, a gente às vezes vai visitar alguém, volta passando mal. Quando você tem uma sensibilidade muito grande e também esse compromisso de trabalho da mediunidade, você tem realmente uma sensibilidade maior, uma carga energética maior, né, no caso da sua mediunidade. E também a questão da sua glândula pineal, que nós já explicamos, que fica no centro da cabeça, e que ela é responsável pela captação das energias. O que acontece? Se torna difícil, realmente. Não é uma tarefa fácil você simplesmente só ir num centro tomar passe,
ou só fazer um banho, você realmente tem uma sensibilidade maior e você acaba, sim, sofrendo as consequências. Mas um ponto muito importante, tudo isso que ela falou é fato, e assim, eu prefiro, né, aí é eu, né, eu prefiro andar com meus amigos do que não saber se eu estou andando com os meus inimigos. Então, o desenvolvimento mediúnico, para mim, representou isso, e já tem 40 anos que isso aconteceu. Mas uma coisa que eu acho que é muito importante nesse momento, que a gente diga, obrigado ninguém é, tá? O livre-arbítrio te dá essa condição de liberdade, ou seja, se você não quiser, não, eu tenho medo, ou não, eu não quero participar disso, aí o que a gente sempre prega, o conhecimento, vídeos como esse que a gente está gravando agora e outros que vocês podem assistir na internet falando sobre mediunidade, são extremamente recomendáveis para vocês verem que isso não é coisa de maluco, isso não é coisa de quem não tem o que fazer, muito pelo contrário. Isso não é coisa de quem é missionário, também tem isso, né? Não, eu tenho que ser Chico Xavier, senão eu não vou ser médium, né? Não é assim, né? Então, as coisas, elas são muito mais simples e um fato, isso aí para nós é incontestável, nós estamos juntos dos nossos amigos e também daqueles que não são nossos amigos. Então, eu prefiro saber a diferença e, para isso, o desenvolvimento mediúnico é vital. Então, eu acho que isso responde à pergunta da pessoa que fez. Gostaria que essa pessoa se manifestasse nesse vídeo para dizer se respondeu, se tem mais alguma dúvida. Vânia, algum complemento para a gente partir para o encerramento aqui? Não, eu acho que vocês falaram tudo. E para mim, sempre assim. Eu acho que você tem liberdade de escolha. Você É isso. escolhe os amigos, você escolhe com quem você quer andar, você escolhe o que você quer comer, o que você quer fazer. E a gente tem as consequências. Tudo tem sua consequência. Se você está em trabalho, você está logicamente mais protegido pelo seu mentor, pelo seu anjo da guarda, pelo mentor, pelos guias com que você trabalha, mesmo que seja em centro espírita. Ninguém quer dizer que lá no centro espírita não tenha caboclo, preto velho, todos esses espíritos. São guias que trabalham, que estão lá à disposição de Jesus para fazer o seu trabalho. E a gente é simplesmente uma ferramenta. Agora, tem É um uma ponto coisa. importantíssimo. Tem uma coisa. A mediunidade é uma ferramenta. Se ela estiver sempre usando, ela vai estar sempre lubrificada. Se você para e fica na sua casa, só vive a sua vidinha e passa pela vida sem viver, ela vai enferrujar. E ela enferrujando, ela vai trazer consequências. Então, por isso que a gente diz que você deve frequentar o centro. Caso você tenha medo, eu não quero porque tenho medo. Frequente, conversa com o mentor da casa, ele vai te ensinar, ele vai dar conselho. Leia, O medo vai embora. Leia, estude, tudo. que nem falou o William. Tem tantos livros, a gente está cansado de indicar o livro dos espíritos, o livro dos médiums, porque a gente estudando e sabendo o que está acontecendo, é mais fácil para você aceitar. Eu não consigo aceitar o que eu não entendo. Tem uma frase de um vídeo que eu assisti do Juliano Posati, da Posati Filmes, que eu recomendo. É uma palestra que ele disse o seguinte: o que é sobrenatural? Sobrenatural é aquilo que é além do natural, né? E aí as pessoas falam que mediunidade é uma atividade ou uma característica paranormal. O que é paranormal? É além do normal, sobrenatural. E aí ele fez a seguinte colocação que eu achei fantástica naquele vídeo. Foi uma palestra que ele deu, tem uns 7, 8 anos isso. Que ele disse o seguinte, que ele se hospedou num hotel fazenda e que ele tinha lá o conhecimento de um lugar onde ele ia, e o lugar onde ele ia durante o dia, né? E que à noite ele decidiu fazer uma caminhada por aquele caminho que ele não conseguia enxergar. E aí ele disse o seguinte: eu tive medo de andar naquele caminho que eu conhecia, porque de manhã eu tinha ido lá.
Só que eu tive medo. Aí começa a vir na cabeça, vai que um bicho me ataca, vai que sei lá, um bandido me ataca, só que ele estava dentro de um lugar totalmente protegido, era um hotel fazenda que ele tinha escolhido, e ele conhecia aquele caminho. De repente, ele deixou que os olhos dele começassem a ficar mais claros, e ele se acostumou com a escuridão, e ele começou a enxergar. E ele foi indo até onde ele queria ir, que era um lugar onde ele queria fazer uma oração naquele momento. Então, isso é muito importante que se entenda. O sobrenatural é tudo aquilo que a gente não entende. Uma vez que o conhecimento vem, a gente passa a entender, e aí passa a ficar natural o sobrenatural. Então, eu acho que é isso. André, por favor, faça a reflexão do dia. A reflexão do dia é: faça boas escolhas. Primeiro, você adquire conhecimento, procure informações, procure instrução, para depois você saber do que se trata e fazer as boas escolhas. E fazer as boas escolhas significa você fazer algo em benefício a si mesmo e benefício ao próximo. Toda boa escolha, ela está dentro do bem, do amor, do equilíbrio, da força maior, divina, que é a força do amor. Então, faça as boas escolhas. Palavra do dia. Aprenda. Um abraço.